Olá pessoal, meu nome é Caio Oliveira. No vídeo de hoje vamos ver o que a imprensa argentina está falando do caso de racismo feito pela turista argentina aqui no Brasil. Vamos pro vídeo. E quero apresentar para vocês outro caso, que é o da Agostina Paz. Vamos ver esse breve relatório e depois vamos dar um pulo no Brasil para ver também o que aconteceu e o que vai acontecer nos próximos dias. Olha só. Uma audiência que pode ser, Paulo, bom dia, determinante para Agostina, a santiaguense que está lá no Rio de Janeiro, acusada de atos racistas. Cometi um erro e reagi mal, muito mal. É o assunto principal, Vivi, Hugo. Hoje se fala no Brasil, no Rio de Janeiro, sobre Agostina Paz. Eu recebo turistas argentinos aqui e vejo que eles sempre pensam no Brasil como se fosse uma selva, um lugar. Eu ouvi muito desde criança, escuto dizendo que são negros, que são. Isso acontece muito, está culturalmente enraizado na Argentina. Eu ouvi um presidente da Argentina dizer que os brasileiros vieram da selva. Fernandes disse que brasileiros vinham da selva. Exatamente. Eles vieram de navios, então são da elite. E nós somos, certo? Então eu acho que é uma questão cultural. Eu não sabia que no Brasil o crime de racismo e insultos raciais era tão sério, porque na Argentina é diferente. 15 anos de prisão é uma pena justa. É, Razoável? eles teriam. Que penais. Teria que ser muito mais do que 15 anos? Para mim, sim. Esses três deveriam ter bem mais de 15 anos, certo? Ou não? Claramente, existe uma questão central na sociedade brasileira que talvez vejamos de forma diferente daqui. Ela está muito nervosa, muito nervosa. Ele está com muito medo. Ele toma medicação para ansiedade. Ele conseguiu dormir um pouco, algumas horas. Ele está com muito medo. Ele está com muito medo. Ela tá ansiosa, mais que qualquer outra coisa. Estamos todos aqui. Ela está muito ansiosa. Lamento o que aconteceu. Pedi desculpas, conversei com muitas pessoas. Pedi desculpas porque sei que com a imagem que viralizou, ofendi muitas pessoas. Por isso, desde o início, senti a necessidade de vir a público e pedir perdão. Nação Mais está no Brasil. Hablo curso. Boa noite. A volta da Agostina para a Argentina demorou. Como vai, José? Boa noite. É um balde de água fria para a própria Agostina, para o Mariano, pai dela, e principalmente para a estratégia jurídica da Carla Junqueira, que é a advogada que também mudou o rumo da investigação e, principalmente, conseguiu uma primeira vitória logo de início. E hoje à tarde ficamos surpresos, né? Aqui no Rio de Janeiro, José, com relação à decisão do juiz, que por enquanto precisa esperar entre 15 e 20 dias até que sejam apresentados os argumentos finais e haja uma decisão definitiva. Ou seja, o juiz mudou o rumo da investigação, o que até ontem parecia ser uma vitória para Agostina. E te adianto, José, acabei de conversar pouco pelo WhatsApp com a própria, denunciada. Lembrando, eram 3 acusações de injúria racial e restou apenas uma, com pena mínima de 2 anos. Por isso, as medidas cautelares foram suspensas. Mas agora o juiz pede para que não sejam suspensas, que esperem pelo menos 15 dias. Ela, com o resultado, tá sem esperanças, viu? Esse é o destaque, né? Essa é a palavra que a Agostina me diz. Pablo, o quanto esse caso preocupa aí, digo? Porque aqui na Argentina é muito relevante, falamos muito sobre o assunto. O quanto esse caso preocupa no Brasil. Foi uma divisão. Falando em divisões na Argentina, José, aqui no Brasil também se falou muito sobre isso. Inclusive, no relatório, compartilhamos algumas declarações, né? Pelo menos 20, 25 depoimentos que coletamos em um recorte. E a verdade é que é algo marcante. Todo mundo sabe do que se trata o caso. Todo mundo viu o vídeo e, a partir da viralização nas redes sociais, mas principalmente da polícia do Rio de Janeiro, que usou a Agostina Paz em uma campanha publicitária contra o racismo, todos sabem do que se trata e já tomaram ou manifestaram uma posição sobre o assunto. E já te adianto, José, aqui no Rio de Janeiro não estão tão satisfeitos com a decisão de que ela possa ser liberada, inclusive de que possa voltar para a Argentina, para Santiago del Estero. Querem que ela cumpra a pena efetiva no Brasil, porque dizem que o racismo é um crime racial. Aqui há muito antagonismo em relação à decisão do juiz.
E um detalhe nada pequeno que acabei de saber, inclusive, por parte da acusação, é preciso dizer, né? Há muitas partes envolvidas, a acusação, a defesa, o Ministério Público, que retiraram, obviamente, a acusação a partir de um acordo, inclusive por um valor muito alto de $50 mil para cada uma das vítimas denunciantes. É que não agradou muito a palavra da Agostina, ressarcimento. O juiz não gostou que a Agostina quebrasse o silêncio nas últimas 24 horas falando em ressarcimento. Ou seja, para a Justiça do Brasil, dizem que um crime racial não se compensa com dinheiro. O juiz não gostou dessa palavra e talvez por isso tenha voltado atrás em relação à decisão. Pablo, muito obrigada. Muito boa noite. Vamos continuar acompanhando esse caso que tanto comove o país. Muito obrigado. Até logo. Federico, digamos, ela não está reconhecendo essa garota que foi racista. Não está reconhecendo o ato em si, digamos, né? Não, claro, tá, você passou o vídeo. E é pior o vídeo do que o gesto que ela fez, que a levou a usar uma tornozeleira. Tá claro que, ela tem uma visão racista do mundo. Isso não resta dúvida nenhuma. Não mostra nenhum sinal de arrependimento. É uma racista assumida. Nem nada do que ela passou. Ou seja, ela ainda está passando por um processo judicial e continua falando de supostas vítimas, continua falando de pedir desculpa se alguém se sentiu ofendido. Não se trata de uma questão de interpretação. Chamar alguém de macaco ou de não humano é racismo. Na Argentina também, viu? Ou seja, embora não exista uma pena de 15 anos, a lei de 88 sobre atos discriminatórios prevê penas, né? Para esse tipo de situação de até 3 anos de prisão. Quer dizer... Senhor? Não é que seja muito diferente na Argentina. No caso, o que é frouxo é como a sociedade argentina lida com a questão do racismo. Mas digo que está tipificado como crime no Brasil e aqui, com suas particularidades, né? A lógica continua sendo a mesma. Ou seja, não é uma questão interpretativa se chamar alguém de macaco ou não, se é um ato racista. Federico, algum caso de racismo já foi realmente punido no nosso país? Desculpa, não entendi. Se existe algum ato que tenha sido punido no nosso país. Alguma vez já houve uma punição em relação a um ato racista no nosso país? Não, claro. Temos um caso na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso de Delfina Costa Martínez, que foi morta por um agente da Polícia Federal e o Estado argentino reconheceu tardiamente, depois de 20 anos, e ainda continua sem pagar as indenizações e sem cumprir a condenação que foi dada ao Estado argentino por um crime racista. O caso de Lucas Gonzalez, da Polícia Metropolitana, que foi morto com um tiro de regulamento enquanto gritava negro de merda, tem como um dos fatores agravantes do crime o ódio racial. Claro, existe um precedente. Bem, provavelmente um dos principais antecedentes do racismo na Argentina foi sua primeira política de Estado, que foi a conquista do deserto, de Rosas a Roca, com suas diferenças e nuances, que consistia na compra de armas para matar indígenas. Não há nada de novo sob o sol. Sinceramente eu não sabia que também era ilegal na Argentina. É claro que 3 anos é um crime que permite fiança sem maiores problemas. Você falou de forma muito inteligente esta manhã. Foi realmente interessante ouvi-la. Sinceramente, muito interessante. Bem, são poucas as pessoas que realmente merecem prestar atenção nisso. E você é uma delas, porque você realmente aprende. Você realmente aprende com isso. Por que você acha que a punição, neste caso, é insuficiente para essa garota? Não, isso já é assunto para outra discussão. Quero dizer, nem 3, nem 15 anos. A prisão, tá claro que não cumpre seu papel. Isso tá mais do que claro. Ninguém acha que a prisão realmente reforma cidadãos. Aqui, o que torna interessante o que está acontecendo é que, como ela supostamente é advogada, uma que não é cabeça de bagre, uma humana, né? Quer dizer, é aí que, teoricamente, todos os alarmes disparam e surge aquele papo de temos que proteger os cidadãos. Tá claro que as vítimas são aquelas que sofreram o ato racista dessa mulher. E, assim, o intervencionismo, né? Como a gente naturaliza o intervencionismo da política no sistema judiciário de outro país. Quer dizer, é claro e, acima de tudo, um dos nomes que continua surgindo é o do ex-presidente Alberto Fernandes, que disse que os brasileiros vêm da selva. Claro! Ele deve, obviamente, imaginar que o sistema judiciário brasileiro é administrado por macacos, e por isso eles precisam intervir. Somos todo louco. É uma coisa insana. Existe um sistema de justiça.
A garota magra cometeu um ato racista do qual não se arrepende porque há comentários, ou seja, ela está à direita de Feynman. Claro. Em outras palavras, estamos comunicando por meio de uma ação política que há uma intervenção no sistema judiciário de outro país. Quer dizer, é claro que nem 3, nem 15 anos, nem mesmo prisão perpétua vão resolver a mentalidade dessa pessoa, nem os problemas que a sociedade argentina enfrenta em relação ao racismo, que são muito sérios. A discussão é sobre outro assunto, mas acho que essa é a parte mais interessante do que está acontecendo. Quer dizer, isto tem um forte caráter jornalístico, porque se trata de uma pessoa em questão. Fico imaginando como teria sido se tivesse sido um negro escroto, que chamou um brasileiro de macaco preto. Então, hoje o juiz lhe impôs uma multa de $50 mil, que ele não teria como receber, mesmo que Alberto Fernandes interviesse para salvar a cabeça daquele homem negro. Vamos parar de brincar? Federico, te mando um forte abraço. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Então, pessoal, o que acharam do vídeo? Deixa a opinião de vocês nos comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo.